Agora, dividindo o numerador e o denominador das frações obtidas, voltamos à fração 1/2, tá? Agora nós vamos dividindo, olha só. 2 dividido por 2, 1. E 4 dividido por 2, 2. Aqui nós temos uma fração irredutível, tá? Aqui não dá mais para dividir por nenhum número, então ela já é uma fração irredutível. Agora aqui é 3. 3 dividido por 3, 1. 6 dividido por 3, 2. Novamente, você encontrou a mesma fração, tá? Irredutível. 4 dividido por 4, 1. E 8 dividido por 4, 2. Então, crianças, quando obtemos frações equivalentes, dividindo o numerador e o denominador pelo mesmo número maior que 1, que seja divisor tanto do numerador quanto do denominador, estamos fazendo uma simplificação de frações, certo? Então, aqui nós temos a fração 6/15. Nós queremos simplificar esta fração, ou seja, nós queremos encontrar termos menores que correspondam a esta mesma fração, certo? Até chegar no ponto que eu não posso mais dividir. Então, eu posso dividir 6 por 3? Posso. Posso também dividir 15 por 3? Posso. Então, 6 dividido por 3, 2. 15 dividido por 3, 5. Pronto, encontrei a fração irredutível de 6/15, tá? Aqui eu não posso mais dividir por nenhum número, certo? Então, quando uma fração não pode mais ser simplificada, dizemos que ela é irredutível. Observe cada figura e escreva a fração que representa a parte colorida. Que nós temos na letra A 3 partes de um total de 9. Então, 3 nonos. Que nós temos uma parte de um total de 3. Então, a fração 1/3. Essas duas frações são equivalentes? Só olhando para a imagem, criança, observe, elas correspondem à mesma parte do inteiro? Sim, então elas são equivalentes. Vamos ver se há um divisor comum entre numerador e denominador? Vamos lá. 3 dividido por 3, 1. 9 dividido também por 3, 3. Olha como dá certinho, são equivalentes. Então, vamos ver que fração é essa. 5 partes de um total de 9, 5 nonos. E aqui, 2 partes de um total de 3, 2/3. Essas duas frações são equivalentes? Vamos olhar para a imagem. Elas representam a mesma parte do inteiro, crianças? Não. Então, elas não são equivalentes. Por quê? Não há um divisor comum para numerador e denominador, tá? Por exemplo, 9 dividido por 3 é 3. Mas 5 dividido por 3 não é 2, tá? Então, não há um divisor comum para numerador e denominador. Então, elas não são equivalentes. Simplifique as frações para obter frações equivalentes. Então, nós queremos frações equivalentes que sejam simplificadas, ou seja, que tenham termos menores, tá? Então, nós vamos conseguir estas frações por meio da divisão. É através da divisão que nós simplificamos. Então, nós vamos procurar divisores comuns que divida tanto o numerador quanto o denominador. Então, aqui o livro trouxe algumas sugestões que pode ser as que você encontrou ou não, tá? Mas esta é a forma de encontrar os resultados. Então, a divisão por 5, numerador e denominador, o resultado foi 5/10. Letra B, divisão por 4, resultado 4/8. Letra C, divisão por 3, resultado 12/16. Letra D, divisão por 7, resultado 3/7. Letra E, divisão por 4, resultado 7/25.
E a letra F, divisão por 3, resultado 3,33avos. Oitavo, escreva 5 frações equivalentes a cada uma das frações a seguir. Uma das formas de você encontrar essas frações, e também bem rapidamente, é multiplicando pelos números naturais, certo? Multiplicando numerador e denominador pelos números naturais. Aí você vai formando as frações, como eu já expliquei, tá? Por exemplo, 2 vezes o 2 é 4. 5 vezes o 2 é 10. Então, formei a primeira fração. Agora, eu vou multiplicar por 3. 2 vezes o 3 é 6. 5 vezes o 3 é 15. E aí, você vai até chegar no 6. Então, você terá formado 5 frações equivalentes, tá? Então, o livro, ele trouxe algumas sugestões, tá? Você talvez tenha encontrado alguma delas, mas você pode fazer como eu expliquei, que vai dar tudo certo. Complete as igualdades abaixo para que as frações sejam equivalentes em cada item. Nós temos a fração 9/18avos, que é igual a esta outra fração. Então, como eu já ensinei, veja que eu já tenho como encontrar o resultado aqui, o termo desconhecido, né? Porque aqui eu tenho 9, lá eu tenho 3, então houve uma divisão, porque o número diminuiu. 9 dividido por quanto? Que dá 3? 9 dividido por 3 é 3. Então, o denominador também será dividido por 3, que dá 6. Então, como você encontrou o termo desconhecido? Dividindo o denominador pelo mesmo número que foi dividido o numerador, certo? Aqui tem 1/5 e aqui falta o numerador dessa fração equivalente, tá? Mas aqui eu já posso encontrar por quanto foi dividido ou multiplicado, crianças. Aqui eu tenho 5, lá eu tenho 40. Esse número aumentou, então foi uma multiplicação. 5 vezes qual número dá 40? Olha aí a tabuada do 5. 5 vezes 8, 40. Então, é 1 vezes o 8, certo? Então, como encontramos o resultado? O numerador e o denominador devem ser multiplicados por 8. Espero que você tenha conseguido entender o assunto. Alguma dúvida? Assista mais uma vez os vídeos e você vai aprender cada vez mais.